Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos os irmãos da igreja local e também os irmãos que estão recebendo essa transmissão via satélite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a todos a se colocarem de pé e também abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24, onde nós leremos alguns versículos a partir do 13. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. No versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Um texto um pouquinho mais longo, mas apenas para dar contexto àquilo que nós vamos falar hoje. Todos podem se assentar. Essas duas personagens centrais no texto que nós lemos, obviamente que junto com Jesus, tem algumas características que nos chamam a atenção e sobre as quais nós queríamos comentar com os irmãos aqui, os dois discípulos que caminhavam para Emaús. E eu quero começar falando das características exatamente pelo nome que nós nos referimos sempre a esses dois discípulos. Então o texto está tratando fundamentalmente de dois discípulos. Mas o que eu gostaria que os irmãos observassem comigo nesse texto é como estavam aqueles dois discípulos.
para onde estavam indo, como estava a vida deles, a fé que um dia eles abraçaram, as experiências que um dia eles viveram. Como estava isso? Jesus havia morrido e já havia ressuscitado. E o texto ele faz menção disso, quando eles mesmos disseram, é já hoje o terceiro dia. Então os fatos aqui vão acontecer nesse texto, num tempo que se chama terceiro dia. Toda a operação de Jesus aqui nesse texto, observe os irmãos, para resgatar discípulos. Às vezes nós estamos preocupados em resgatar vidas que nunca ouviram falar do Senhor, que estão distantes, e estamos mesmo. Mas nós temos uma preocupação também com o resgate de discípulos, que por vezes se enveredam pelo caminho de Emaús, e que por vezes se torna um caminho sem volta. Então eu diria que esse culto aqui também é um resgate de discípulos que estão no caminho de Emaús. E você vai poder identificar se você está no caminho de Emaús, está entrando nele, já está na metade, já está no fim, está morando em Emaús. E se isso estiver acontecendo com você hoje, o mesmo Jesus, que ao terceiro dia se revelou àqueles discípulos, e ele só se revela ao terceiro dia, porque é o tempo profético dele, é a morte e ressurreição dele. Então esse mesmo Jesus, ele está se revelando aqui neste culto, para resgatar, repito, discípulos, crentes, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo um dia, que entregaram visões, revelações, dons espirituais, criam em tudo, e que quem sabe hoje, já não estejam tão assim, estejam caminhando para Emaús. Quais foram as características, quais foram as evidências que esses discípulos demonstraram ou externaram quando entraram no caminho de Emaús? Como eles estavam ao terceiro dia? O texto diz que eles iam conversando entre si. Jesus já havia ressuscitado, vejam os irmãos. E eles iam conversando entre si, e eles faziam perguntas um ao outro sobre os fatos ocorridos. E isso é curioso, porque eles poderiam fazer perguntas ao Senhor deles, se o Senhor deles, para eles, estivesse vivo. Há um problema que às vezes acomete o discípulo, o crente, e que nos preocupa, e que preocupa o Senhor, quando ele deixa de dialogar com Deus, de perguntar a Deus, de consultar o Senhor, de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de quem está do lado. Porque isso é sempre um risco. É possível que aquele que esteja do lado, mesmo que discípulo, possa não ter respostas, ou possa ter uma resposta inadequada. Então a primeira pergunta que nós fazemos hoje é, nas suas dúvidas, todos nós temos momentos de dúvidas, nos seus momentos de dúvidas, de lutas, de aflições, a quem você recorre? Quem está do seu lado? Um irmão? Você vai tentar solucionar as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas na internet, nas mídias sociais, nos blogs, nos sites? Ou você vai aos pés do seu Senhor? Ele está vivo? Você está vivendo o terceiro dia? Ele está vivo? Então você pergunta a Ele. Ele está vivo, Ele vai falar com você, Ele vai se revelar ao seu coração. Pode ser que as fontes consultadas por você não sejam confiáveis. Nós temos como servos do Senhor nesta obra uma fonte confiável. O nosso Senhor está vivo, é já o terceiro dia. Ele se revela, Ele fala pela sua palavra, Ele fala nos cultos, Ele fala nos louvores, Ele fala nos dons espirituais, Ele fala pela sua doutrina, Ele fala na comunhão do corpo. Essa fonte é confiável. Qual é a fonte que você tem buscado para sanar as dúvidas que porventura sobem ou subam ao seu coração? Eles estavam perguntando um ao outro, eles não tinham respostas. E eu gostaria que os irmãos continuassem comigo nesse texto. Eu fiz menção aqui ao versículo 15, quando eles estavam fazendo perguntas. E naquela caminhada, quando eles iam para Emaús, fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou deles. E diz o texto assim, ia com eles, e falou com eles. Disse assim, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E a Bíblia diz que eles não conheceram Jesus, porque os seus olhos estavam como que fechados. Discípulos
cujos olhos estavam fechados. Crentes que não reconheciam mais o seu Senhor, e o que mais preocupa ainda, não reconheceram a voz do seu Senhor. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então eles eram discípulos e não eram mais ovelhas? Será que era isso? É possível um discípulo que não é ovelha, um crente que não é ovelha? Porque ovelha tem pastor, ovelha é dirigida pelo seu pastor, é guiada por ele, descedenta a sua sede a partir da condução dele, sacia a sua fome porque ele a leva a pastos verdejantes. Você é discípulo e ovelha, ou virou só discípulo? Não conhece mais a voz do seu Senhor, e isso é tão grave, que quando nós estamos nesse estágio no caminho de Emaús, quando estamos, nós achamos que tudo é recado para nós. Quem está pregando é o pastor, escolheu uma mensagem, o dom espiritual foi endereçado, foi dirigido ou direcionado. Nós nos tornamos insensíveis e incapazes de reconhecer que aquela voz meiga, suave, que tantas vezes falou conosco, que falou pela palavra, que falou pelos dons, que te levou às lágrimas, essa mesma voz está tão perto falando, mas você não reconhece mais. Olhos fechados, ouvidos agravados, não percebe mais a presença do seu Senhor, sendo já o terceiro dia. Ele está vivo, ele continua falando, ele continua operando. O problema não estava nele, o problema estava nos discípulos. Iam caminhando, fazendo perguntas, Jesus se aproximou, não reconheceram que era Jesus, e mais, Jesus perguntou assim: por que estáis tristes? Isso é uma característica do discípulo que está no caminho de Emaús. Ele está triste, ele não tem mais a alegria do Espírito, ele não se alegra mais nos louvores, o louvor virou uma repetição. Louvor para nós é um cântico novo todo dia, porque todo dia que você canta, ainda que seja o mesmo louvor, Deus faz uma coisa nova na sua vida. Louvor é um cântico novo, ele não canta mais, ele está triste, não se alegra com a palavra, ele não se alegra quando dizem vamos à casa do Senhor, se torna um peso, característica deles. Vejam, eu estou elencando algumas evidências, algumas características dos discípulos quando no caminho de Emaús, e se porventura você se identificar com alguma delas, e eu também, significa que o nosso pezinho já está lá. Mas hoje é o terceiro dia onde Jesus está se revelando aqui para abençoar as nossas vidas, para que nós voltemos ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, e saímos do lugar de onde nunca deveríamos ter saído, sem sairmos da igreja. Isso é que é o pior. Você continua na igreja, continua filho de crente, continua usando Bíblia, continua vindo durante a semana, às vezes não dá e tal, domingo, mas já saiu do lugar há muito tempo, não há mais nenhum tipo de comunhão. Veja, eu vou continuar no texto que nós lemos agora, no versículo 19. Jesus perguntou, eles disseram para Jesus: você não sabe das coisas que aconteceram aqui nesses dias? E aí Jesus perguntou: quais coisas? O que aconteceu aqui? E eles falaram a respeito de Jesus. E eu faço questão de compartilhar esse versículo com você, ainda que você tenha fechado sua Bíblia, eu peço que você pacientemente abra sua Bíblia em Lucas 24, que foi o capítulo que nós lemos. E observe comigo o versículo 19, o que eles responderam sobre as coisas que aconteceram naqueles dias. Lucas 24, 19, diz assim: e ele lhes perguntou, quais coisas aconteceram? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta. Então eles estavam dizendo que eles conheceram um Jesus que era profeta, conheceram um Jesus profético. Foi assim que você conheceu Jesus? Você conheceu diferente um dia, um Jesus histórico, um Jesus dos quadros, das figuras, mas um dia ele se revelou ao seu coração, profeticamente, Jesus glorificado. Não foi assim que você conheceu?
a essa altura deve ter até lembrado da aula de principiante, não é verdade? Mas vejam mais. Disseram ainda a Jesus, estou no versículo 19, poderoso em obras. Então eles estavam dizendo assim, que eles conheceram um Jesus profético, cuja obra era poderosa. Era o testemunho deles. Nós conhecemos um Jesus profético, conhecemos a sua obra poderosa, foi a nossa experiência. Ou diria, é a nossa experiência, é a sua experiência, conhecer um Jesus profético, conhecer uma obra poderosa. E como você está hoje? Veja os irmãos, vamos continuar. No versículo 21, observe, já que você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 24, versículo 21, diz assim: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles estavam dizendo agora que eles eram discípulos, crentes, que não tinham mais esperança. Pode isso? Você conheceu um Jesus profético, você conheceu sua obra poderosa um dia. Quantos anos faz isso? 10 anos, 15, 30, está desde o começo. Você conheceu uma obra poderosa, e como você está agora? Perdeu a esperança da vinda dele, a esperança de que ele vai continuar operando. Vejam mais aqui, no versículo 22, os discípulos dizendo a Jesus: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. Eles estavam dizendo assim, algumas mulheres tiveram uma visão de anjos, mas eles estavam crendo nisso. Eles criam na visão, eles criam na ministração dos anjos. É possível que creram um dia, mas eles estavam dizendo aqui agora, é verdade que elas foram lá, disseram que viram, mas nós não vimos nada. É já hoje o terceiro dia, ele morreu. Você conheceu uma obra profética, você conheceu um Jesus profético, conheceu a obra poderosa do Espírito Santo, e hoje não está crendo mais em dom, hoje você não está crendo mais em ministração de anjos, você não entrega mais visão, não entrega mais revelação, está tudo acabado. O que aconteceu? Os dois discípulos, nesse estado. Quero continuar junto com os irmãos. Eles estavam caminhando, e Jesus, eu omiti esse texto, mas eu gostaria de fazer a leitura dele agora, no versículo 27, que diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus agora vai começar a agir, manifestando a sua graça e a sua misericórdia em favor de dois discípulos que tiveram tantas experiências, que conheciam ele, ou que conheceram tão profundamente no seu ministério, mas que agora não estavam nada bem. Mas Jesus não abandonou os dois. Graça e misericórdia. O Senhor não nos abandona, não é verdade? Ele não desiste. Mais uma vez está insistindo com você e comigo. Jesus começou a falar com eles através da sua palavra, através de Moisés e dos profetas, todos os profetas. Ele começou a falar o que dele estava nas escrituras. Ele começou a revelar as escrituras, porque o que aqueles discípulos precisavam era de palavra revelada, era do Senhor se revelando pela sua palavra, e Jesus começou a fazer isso. Tudo que Deus faz, tudo que Ele opera pela sua palavra, é o verbo se manifestando, é a palavra revelada. Ele vai de novo restaurar esses discípulos pela sua palavra. Tudo que Ele faz é pela sua palavra, executa todo o seu querer. Palavra revelada, palavra profética. Começou a falar com eles, e qual foi a evidência? Vejam, de que aquela palavra estava entrando no coração deles, que aquela palavra era uma profecia, de que aquela palavra era revelação. Mais adiante eles disseram assim: porventura não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava? Eles não disseram nada no caminho,
Mas enquanto Jesus estava falando, eles testemunharam depois, o coração deles estava ardendo. Porque a profecia opera no coração, a profecia aquece a alma, a revelação alimenta a alma. Não é uma palavra de sabedoria humana que vai alimentar o intelecto, você vai sair mais sabido, conhecendo mais de história bíblica, de novidades. Não é isso que nós precisamos, que o servo precisa. Ele precisa de revelação, ele precisa da operação do Espírito pela palavra. Quando Jesus começou a falar com eles, o coração começou a arder. Eles estavam quietinhos, mas o coração estava ardendo. E eu sei que a essa altura, o coração de muitos de vós aqui, das igrejas que estão recebendo essa transmissão, estão ardendo. E não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo está se revelando aos corações, está mostrando a você onde você está. Meus irmãos, o culto tem essa função. O culto profético, ele realinha o crente, o discípulo, à vontade de Deus. Ele reorganiza a vida do crente. Ele está indo para um lado, o Senhor mostra, é por aqui. Ele está botando o pé em Emaús, diz, volta para o lugar de onde você saiu. A profecia nos realinha à vontade de Deus, reorganiza a nossa vida para fazermos a vontade de Deus. Por isso os nossos cultos são proféticos. Por isso esta palavra de hoje é profética. Nós vamos sair daqui hoje realinhados à vontade de Deus. Tudo que eles falaram sobre Jesus, falaram no passado. Foi varão, poderoso em obras, palavras, as coisas que ele fez, tudo era passado. Isso é uma evidência de que as coisas não estão bem, quando tudo que você tem para falar do Senhor são experiências de um passado remoto, inclusive. A experiência que você teve em 2003, quando você foi batizado, a experiência que você tem com a palavra foi quando você abriu a palavra lá no batismo com o Espírito Santo no Manaim, na aula de principiantes. Depois de lá para cá não teve mais experiência. As experiências foram se tornando raras a ponto de desaparecerem da sua vida. E se for possível você falar hoje de uma experiência, vai ser complicado. É o caso de alguém aqui? Nós pegássemos o microfone hoje aqui e pedíssemos, conte uma experiência que você teve com o Senhor. A última. Você que está na sua igreja, a última experiência que você teve com o Senhor, quando foi? Você vai falar de quando? Do ano passado? Da semana passada? Deveria falar da experiência que você viveu hoje. Porque nós estamos no terceiro dia, Ele está vivo, está se revelando todos os dias. Meus irmãos, Jesus falou com eles no caminho, o coração ardeu, e quando eles chegaram à casa para onde eles iam, Jesus fez como quem ia para mais distante. Porque Jesus só iria entrar na casa se ele fosse convidado. E eles constrangeram o Senhor, dizendo, Senhor, já é tarde. Lá no início, quando lemos, é já o terceiro dia. E agora eles dizem, já é tarde. Meus irmãos, o terceiro dia é um tempo também que já é tarde. Porque é o momento em que ele se revela plenamente, ele está vivo, mas é tarde no tempo de Deus, porque ele está às portas para buscar a sua igreja. É tarde. E eles disseram, Senhor, já é tarde, fica conosco. E a pergunta que eu me faço é, eles estavam preocupados com Jesus, que eles ainda não tinham a clara percepção de que era Ele? Ou estavam preocupados consigo, porque iam ficar sozinhos? Quem estava precisando de cuidado naquela hora da noite, que já era tarde? Os dois discípulos ou Jesus? Já é tarde para você ficar sozinho. Já é tarde para você não ter a companhia de Jesus. Você viveu tantas experiências com Ele, e agora, no momento final, já tarde, você não pode ficar sozinho. Mas Ele só entra se você insistir. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da sua presença. A palavra estava fazendo tão bem a nós. O nosso coração ardendo. Que saudade da profecia, da revelação, dos cultos, dos dons. Quanto tempo nosso coração não ardia? Já tinha mais de 3 dias que o nosso coração não ardia. Já tem quanto tempo que seu coração não arde mais? Eles constrangeram Jesus. E Jesus entrou. E quando Jesus entrou na casa deles, tomou o pão,
partiu o pão, e isso chama a atenção, porque a casa em princípio não era de Jesus. Quem deveria fazer isso provavelmente era o anfitrião, dono da casa. O dono da casa deveria servir o pão, mas Jesus entrou na casa e ele partiu o pão, porque quando ele entra, se ele está na sua vida, ele é o dono da sua casa, ele é o dono da sua vida. Você deixa de ser dono, perde a soberania sobre os seus atos, sobre a sua casa, é ele quem vai comandar tudo. Então ele entra e assume. Você quer que ele entre na sua casa? Ele vai dominar a sua vida, ele vai dirigir todas as coisas. Ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão e deu, e eles comeram, os olhos se abriram, porque ali estava a revelação de Jesus. Lá na ceia ele tinha partido o pão, isso é o meu corpo, a revelação do sacrifício dele, da entrega dele, da morte dele, da ressurreição dele. O pão trouxe de volta a visão a eles. Eles não conheceram Jesus lá atrás, os olhos estavam como que fechados, mas agora quando o pão vem da mão de Jesus, os olhos se abriram. E os seus olhos estão se abrindo hoje, não é porque o pão está vindo da minha mão, nem do pastor dessa igreja, é porque o Senhor Jesus está aqui, e o pão do qual você está se alimentando hoje, é o pão que vem dele, o pão vivo, que desceu dos céus, é a revelação dele que aclareia os olhos, e eles conheceram Jesus, e Jesus desapareceu, e quando eles conheceram Jesus, eles tornaram em si, disseram assim, nós precisamos voltar agora. Na mesma hora, nosso coração não estava ardendo? O que nós estamos fazendo aqui em Emaús? Por que entramos por esse caminho? Nós precisamos voltar. Jesus não os obrigou a voltar, eles entenderam. E nós não precisamos dizer hoje aqui o que você precisa fazer na sua vida, a meia volta que você precisa dar em alguns caminhos pelos quais você entrou. Não precisamos dizer, a revelação de Jesus vai te fazer enxergar onde você precisa mudar, onde você precisa acertar, onde precisa dar meia volta. O pão que está alimentando a sua alma está aclarando os seus olhos, para que você enxergue isso. E eu quero finalizar dizendo que o texto da palavra mostra que na mesma hora da noite eles voltaram. E eu vou fazer mais uma pergunta para chegar ao final. Não era tarde? Eles disseram, fica conosco, porque já é tarde. Mas quando eles entenderam onde eles estavam, eles disseram assim, não podemos ficar aqui nem um minuto. E mesmo sendo tarde, naquela mesma hora eles voltaram. Ignoraram o perigo, ignoraram as trevas, as ameaças da noite e voltaram. Por que eles voltaram? Já era tarde, eles voltaram porque eles não estavam mais sozinhos. O temor deles era de ficarem sozinhos. Fica conosco, Senhor. E agora quando Jesus desapareceu, eles não estavam mais sozinhos, porque a revelação de Jesus estava com eles. E eles voltaram na mesma hora. Você vai voltar hoje para Jerusalém. Lá estavam os discípulos. Quando eles chegaram lá, os discípulos disseram, ele já ressuscitou. Era a mesma mensagem. E eles disseram, de fato aconteceu. E disseram tudo o que aconteceu no caminho. A experiência que o corpo reunido está vivendo é a mesma experiência que o Senhor está te fazendo viver. É a experiência do terceiro dia. Ele já está vivo. É uma mensagem só, uma experiência só. Nessa hora final, terceiro dia, tarde da noite, Jesus vem e você não vai ficar sozinho. Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um louvor. Faça desse louvor a sua oração, Senhor. Já tenho luz, a luz
convido a todos a se colocarem de pé mais uma vez. Você vai fechar os seus olhos. Nós estamos chegando ao final do culto. E o culto, ele realinha a vida do crente, porque ele é profético. Realinha, reorganiza. E você vai fechar os seus olhos, vai falar com o Senhor do seu jeito. Se está tudo bem, está tudo certo, está em Jerusalém. Mas se você tem alguma dessas evidências, você precisa fazer um ajuste hoje. É o terceiro dia, Ele está vivo, Ele está aqui e quer te abençoar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós te louvamos pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo Seu amor revelado a nós, Tua mão estendida, mesmo nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, não nos tem faltado a profecia, a revelação, a fim de nos mostrar o caminho de volta à comunhão, à Tua presença. Nós te louvamos porque sabemos que hoje o Senhor se revelou de forma especial a muitos dos Teus servos, a fim de que tenhamos nas nossas igrejas servos e servas fortalecidos, cheios do Teu Espírito, prontos para falarem da parte do Senhor e prontos para aquele grande dia, quando nós estaremos para sempre contigo na Tua glória. Recebe nossa gratidão por isso, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. E agora, Senhor, em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos vós, desde agora até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. As igrejas que estão recebendo essa transmissão, os irmãos que estão responsáveis pelo culto, obreiro, diácono, ou mesmo pastor, podem assumir o púlpito, transmitir os dons e providenciarem a assistência, como já é de costume, e nós fazemos então assim a nossa transmissão a essas igrejas. A todos a paz do Senhor.